Pampa Saúde, com Newton Fernando. Rádio Pampa, Pampa Saúde. No nosso programa, na sequência, uma sugestão de ouvinte, né, com produção de Carolina Ceia. A sugestão é para a gente falar e conversar sobre o Pilates. Para tanto, convidamos a fisioterapeuta, pós-graduada em fisioterapia, urologia e saúde da mulher da CBS, né? Se formou pela Unesc. Unesc é onde? Criciúma, Santa Catarina. Criciúma. Doutora Tamires Borges, fisioterapeuta, seja bem-vinda. Você tem a formação em Pilates pela Associação Brasileira de Pilates. Então, para tanto, bem em condições de explicar para a gente. O que é? É um exercício, um método de alongamento, para a gente começar a saber sobre Pilates. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Então, o Pilates, ele é um método que foi desenvolvido por um alemão, Joseph Pilates, um autodidata que visa o trabalho de consciência corporal junto ao condicionamento físico. É um trabalho que envolve corpo e mente. A gente trabalha tanto exercícios de alongamento quanto exercícios de fortalecimento associados. Certo. Busca o trabalho do corpo como um todo. A gente não trabalha grupos de musculaturas isoladas, e sim um trabalho corporal inteiro, né? Ele é baseado em que, por exemplo? Mais em meditação, mais no exercício físico, ou faz esse pacote legal? Exatamente, ele faz esse pacote legal. Eles são baseados em 6 princípios. Certo. Tá? São princípios básicos para que você consiga fazer os exercícios, que é respiração, centralização, concentração, que é fundamental, controle, precisão e fluidez. Nossa Senhora. Mas sai tudo ao mesmo tempo. Sai tudo ao mesmo tempo, exatamente. Tem alguma limitação, assim, por exemplo, de idade? Não tem nenhuma limitação de idade. O Pilates ele não tem uma contraindicação absoluta. Vão ter contraindicações relativas, né? Para determinada patologia, tal exercício a gente não vai fazer. Mas ele não tem uma contraindicação, Isso não, vai você depender não pode até de uma orientação Pilates. médica do limite que aquela pessoa tem. Exatamente. E ele também não tem um limite de idade, muito pelo contrário. O Pilates é muito indicado à terceira idade, porque eles são exercícios que não envolvem impacto. Não tem de forte impacto. Como Exatamente. Então a gente acaba trabalhando bastante essa parte de fortalecimento e alongamento, que faz parte do processo do envelhecimento, a fraqueza muscular, a diminuição de produção de cálcio. Então a musculatura ela serve como uma estratégia protetora da articulação. Certo. Eu procuraria o Pilates, eu como ouvinte, nesse momento, para quê? Para que serve? O Pilates, ele serve para reeducação postural. Melhorar a postura. Exatamente. Durante a aula de Pilates, a gente está contraindo sempre o que a gente chama de powerhouse, que são musculaturas abdominais, musculatura do assoalho pélvico e estabilizadores de quadril. Essa musculatura, ela vai estabilizar a tua postura, vai estabilizar o seu tronco. Então, durante essa 1 hora de Pilates, você vai estar fazendo essa contração. Então, ela tem uma melhora na postura, uma melhora do fortalecimento, do alongamento, e assim te prepara... Elasticidade muscular, alguma coisa assim. Exatamente, que é a flexibilidade, né, que você ganha durante a prática. E isso, com certeza, melhora a sua qualidade de vida, trabalho, né, e outras atividades realizadas. Desde jovenzito pode fazer, desde criança, pré-adolescente já pode fazer. Até porque não é de muito impacto, porque às vezes alguns esportes de impacto não é recomendado para criança, por exemplo. Exatamente. Pilates não tem problema nenhum. E para idoso também, com a devida orientação e condicionamento. Exatamente. Ajuda também, por exemplo, em quem quer ser atleta ou ter mais desempenho desportivo? Sim. Porque envolve essa questão muscular que é muito bom. Exato. Né? Geralmente a prática do Pilates, a grande maioria dos praticantes praticam de 2 a 3 vezes na semana. Em casos de reabilitação ou quem quer aumentar essa performance física, às vezes é recomendado, há pessoas que praticam 5 vezes na semana, todos os dias. Certo. Quanto tempo? 1 hora? 1 hora. Geralmente a prática tem 1 hora de duração. Esses exercícios mudam a cada dia, vão no evolutivo, ou se mantém uma certa estabilidade igualitária, enfim? Tem uma gama muito grande dos exercícios de Pilates, são muitos exercícios. Tanto os de solo, ou mat, que a gente chama, ou nos aparelhos.
Rádio Pampa. Para você ter uma ideia, dá para fazer uma aula em cada aparelho. São bastante exercícios, com graus de dificuldade diferenciados. À medida que esse praticante vai evoluindo, e daí cabe ao profissional, né, especializado, ver o rendimento e o quanto ele pode evoluir, a gente vai aumentando o grau de dificuldade para não manter, né, e sempre ganhando um pouco mais de força, um pouco mais de alongamento e evoluindo com esse praticante. Você falou em aparelhos, o que são aqueles aparelhos de peso, como é que é isso? São aparelhos, eles não são de peso, a gente usa para dar resistência, tanto para dar resistência quanto para auxiliar o movimento, são utilizados molas de diferentes resistências. De extensão. Isso, então a gente faz movimentos de extensão, tanto de membros quanto, né, membro inferior, membro superior, que eles dão resistência, a gente não utiliza peso, como na academia, por exemplo, com carga. São essas molas que a gente utiliza para dar resistência. Não tem aqueles exercícios, parece que com a bola, aquela bola enorme? Como é que é isso? Então, eu sou formada pelo método original. Explica a diferença. O método original são os exercícios, é o método que Joseph desenvolveu. Então é o mais próximo, o Dr. Pilates. Sim. São os exercícios mais próximos do que ele desenvolveu, da técnica dele. Ele não trabalhava com bola. A bola, a gente utiliza bastante também na área da fisioterapia, exercícios com a bola. Não que eles não sejam eficientes, muito pelo contrário, são muito eficientes. Só não são pilates. Né? Pode até ser usado conjuntamente ou adaptado. Exatamente, foram adaptações. Pode fazer parte, que profissionais fizeram e utilizam alguns exercícios que existem no Pilates e eles incrementam com a bola, alguma coisa assim. Mas a gente, dentro do método original, a gente não trabalha com bola suíça. Não trabalha com aquela. A gente não trabalha com a bola. Tem mais força, que tipo de instrumento ou de técnica na tradicional? Execução do Pilates, é só exercício ou usa esses aparelhos que tu citaste? Os aparelhos e o solo, exatamente. O que é o solo? São exercícios que a gente não utiliza nenhum aparelho. São só com o corpo. É isso. São exercícios no solo, são uma sequência de exercícios. Nos exercícios de solo, eles acabam às vezes se tornando um pouco mais difíceis, porque exige muito da tua força abdominal para realizar as posturas. Então, se você não tem uma boa força abdominal, ele vai se tornar um pouco mais complicado, porque nos aparelhos existe um auxílio do teu movimento. Então é recomendado sempre se passar pelo aparelho, né? Que isso vai facilitar até para a adaptação e a força física ir chegando, digamos. Exato. Aí é muito particular de praticante para praticante. Chegam praticantes para mim que têm uma força um pouco maior, chegam praticantes que estão sedentários, estão encurtados, estão fracos. Então, cabe ao profissional fazer uma boa avaliação desse praticante e ver quais são as limitações dele. A gente vai estar sempre exigindo um pouquinho mais, mas dentro do limite dele, porque a nossa intenção não é gerar dor nem provocar nenhuma lesão, e sim melhorar o rendimento desse praticante. No começo a turma reclama que fica com dor ou não? Muscular de vez em quando eles reclamam um pouquinho. Professora, eu fiquei com dor nas minhas pernas. Mas estava muito volta tempo. Com entusiasmo, né? Volta, sim. É recomendado para pessoas também sedentárias, principalmente, então? Sim. Bastante. Mesmo que não tenham praticado esportes. Exato. Ao longo da vida. Como o Pilates, ele trabalha o corpo como um todo, e a gente não trabalha musculaturas isoladas, e sim, vários grupos musculares, durante uma aula você vai trabalhar musculatura de tronco e musculatura de membros. Durante uma hora, vamos supor 2 vezes na semana. O ganho de força muscular se torna muito mais rápido do que muitas de outras atividades. Então, os praticantes notam com uma certa rapidez essa melhora tanto do condicionamento físico quanto no trabalho, que o rendimento do trabalho melhorou porque já não tem mais dor nas costas. Está com aquela flexibilidade bacana, legal. Está com flexibilidade, está com força na musculatura de tronco, já consegue sentar numa postura ereta, senta contraindo o abdômen, não realiza posturas indesejáveis. Você falou do aspecto também de meditação, de relaxamento. Como é que funciona? Não é bem... Esse é o termo bem adequado. Exato. A gente trabalha
com uma respiração Respiração específica. específica. Isso. Rádio Pampa. Então, Que é um pouco né, um pouco de relaxamento. exato, porque exige bastante concentração. Concentração. A gente até, um trabalho bem feito com Pilates exige um pouco de individualidade. A gente procura trabalhar com no máximo 2 praticantes por fisioterapeuta ou profissional da educação física. No máximo 2. Exato. Trabalhando. Depende muito do lugar, isso também é uma Claro. coisa bastante importante, que se pesquise, né, onde você está indo praticar Que o tipo de seu acompanhamento Pilates, vai ter, né? qual foi a formação do seu instrutor de Pilates, para que você tenha os resultados Não dá pra pegar desejados com a professor prática formado do pela Pilates. internet aí, né? Exatamente, o grande problema é que com a explosão do método, acabou se abrindo muitos cursinhos de finais de semana de Pilates. Formação em um final de semana. E não exige muito do profissional nisso. E acaba o praticante que vai lá não tem os resultados que gostaria. Com certeza. Então, para que se alcance todos esses objetivos, é necessário que se respeite esses 6 princípios do Pilates e que o máximo de concentração seja utilizada durante a prática, com essa respiração que é própria do Pilates. A respiração acaba te proporcionando um certo relaxamento, porque durante o dia a gente costuma respirar muito superficial. Isso é verdade. A gente nem percebe, a gente Nem respira bem, porque a gente respira. Durante a prática, não. A gente faz inspirações prolongadas. Então, Foi aí que isso eu falei da questão do relaxamento. Exatamente, isso oxigena melhor os tecidos. No início da prática, até é comum que as pessoas relatem um pouco de tontura, porque não é uma coisa que a gente está habituado a fazer. Né? Muito interessante. Exato. Cada aula dura cerca de 1 hora? Cerca de 1 hora. Isso. O tempo de duração de aula seria, então, no caso, adequado, você já falou, mas só para arredondar para quem chegou agora na sintonia, de 3 a 4 vezes por semana, tá legal? Tá ótimo. A grande maioria pratica de 2 a 3 vezes na semana, né? Aí vai do que o praticante busca. Se ele quer aumentar esse rendimento, Sim. né? Se ele está se reabilitando de alguma provável lesão, até 5 vezes por semana é recomendado. Não tem uma contraindicação para que se pratique Pilates todos os dias. Quando você fala em lesão, alguma lesão muscular, enfim, ele pode ajudar na recuperação, acelerando a recuperação. Recuperação, que eu digo assim, melhora da postura, por exemplo, os praticantes que têm escoliose, né, que é desvio da coluna vertebral. A força das musculaturas estabilizadoras de tronco fazem com que a gente consiga não retomar essa escoliose, porque depois que a escoliose estruturou, ela é uma deformidade, a gente não consegue reverter ela. Mas a parte que ela se dá pela fraqueza muscular, fortalecendo essa musculatura, a gente consegue voltar um pouquinho e fazer, promover um melhor alinhamento dessa coluna. Então, pessoas que sentem dores nas costas por posturas inadequadas, tudo isso ajuda bastante nesse caso. Ela fala olhando para mim, viu? Também, né? Tem que saber se ter uma postura. Né? Na questão, o Dr. Pilates parece que dizia que a gente tem que ter do estômago para cima leveza e peso para baixo. Tem sentido isso? Na verdade, o Pilates, a prática do método, a força se concentra, né, que são um dos princípios, é a centralização. Pois é. A força, ela parte do centro do corpo para as extremidades. Então, a maior força que a gente vai estar realizando é no powerhouse, é nessa musculatura estabilizadora de quadril, musculatura do assoalho pélvico e abdômen. E daí, sim, para deixar as extremidades livres, a partir daí a gente trabalhar com uma certa leveza a parte das extremidades. Fiquei bem entusiasmado. É bem legal a prática. Tamires, que honra. Rádio Pampa. Que simpatia você estar aqui conosco. Fique à vontade, um site, um endereço, um telefone para a turma aí adotar o Pilates, que não tem restrição nenhuma, né? Não, tem alguns exercícios que vão ser contraindicados para alguma, exatamente, para determinados casos. Certo. Tem então algum site, algum endereço, um telefone? Fique à vontade. Então, a gente está na Avenida Borges de Medeiros, 328, sala 141, Instituto Golden. Muito bem. O telefone? 3224 24 8631. 8631.
Volte mais vezes. Sucesso lá no Muito Pilates. obrigada. Obrigado. Prazer. Pampa Saúde, com Newton Fernando.